Nesse ambiente abençoado, a palavra de Deus é pregada com responsabilidade e muita graça. E é este compromisso que nós queremos levar até você e a sua família. Comprometidos com a palavra, o nosso programa diário. Paz seja convosco. Os bonitos digam glória a Deus. Os muito bonitos digam aleluia. Os feios falam qualquer coisa aí. Ó, você vê que ninguém fala nada. Pode se assentar. Só tem gente bonita. Não existe gente feia, não é verdade? Às vezes a gente não se arruma direito, mas não tem ninguém feio. Diz que toda panela tem sua tampa. E eu tenho a minha ali, a dona Elisete. Vamos completar agora no mês de junho, que começou 29 anos que estamos juntos. E tem sido uma bênção. Temos a Amanda, psicóloga, pastora, nos deu o primeiro netinho, 25 anos. E temos a Alana, que já foi lá para a igreja da criança, para o Espaço Kids, para o meio da criançada lá. Que bênção, ela só tem 7 anos. Porque Deus ainda continua operando milagres, mesmo na velhice. Vocês creem ou não, irmãos? Glória a Deus. Para mim sempre é muito bom estar aqui com vocês. Eu tenho os pastores de vocês também como os nossos pastores. Agora há pouco falei para ele, vamos organizar uma quarta-feira para você sair desse frio e ir lá para Londrina e ficar lá conosco, pelo menos uma quarta, uma quinta, uma sexta passeando, para a gente dar uma volta, comer junto. É muito bom sempre estar com vocês. Obrigado pela amizade e obrigado pela honra que vocês têm dado, não apenas a eu, a Elisete, mas toda a minha família, a minha mãe, a minha irmã Vanessa, meu cunhado ficou seu fã. Ele falou assim, Ricardo, eu preciso voltar lá e ficar pelo menos uns 15 dias com o pastor Rogério, me dá umas férias para mim poder conhecer tudo que ele deseja mostrar, né? Porque ele, aí eu pago as diárias dele, aí pode liberar ele para cá. Bom, gente, eu anotei a primeira vez que eu vim aqui. A primeira vez que eu vim aqui foi em 2006, no sentido de ter a oportunidade de pregar. A primeira vez que eu vim aqui foi por volta de 99, 98, 99. Eu tinha largado o futebol como carreira, como profissão. Eu e a Elisete tinha 17, eu tinha 21 para 22. Não, era 18, nós já tínhamos um ano de casado. E eu 22, e nós plantamos a segunda igreja de Cambé, que hoje inclusive é sede regional lá das cidades em volta de Cambé, ali próximo de Londrina. Nós plantamos em 98, 99 eu vim aqui numa convocação com todos os titulares do estado. E aí eu vim, dei um abraço no pastor Rogério, e eu disse assim, ô Deus, me dê a oportunidade de um dia pregar aqui neste lugar. E a primeira vez que eu preguei, eu percebi o quanto este altar pega fogo. E eu anotei, a primeira mensagem que eu preguei foi sobre Ruth, isso em 2006. De lá para cá eu preguei muitas vezes aqui, e todas as vezes que eu vim, depois que eu saí, eu anotei a mensagem que eu preguei. Eu me lembro que um pastor amigo, ele passou lá em Londrina, ele falou, Ricardo, daqui 2 horas eu estou na minha cidade. Ele tomando um café na nossa mesa. Ele falou, hoje é domingo. Ele estava voltando aqui de Santa Catarina. Ele falou assim, arruma um esboço bom aí para mim pregar lá à noite no culto. Eu falei, vai orar, rapaz, vai buscar a revelação. Ele falou, não, você já orou, me dá uma revelação aí. Eu peguei e dei o esboço para ele de uma mensagem sobre Daniel. E com o tema, aquele que quer viver o que nunca viveu, vai ter que abrir mão até daquilo que não é pecado. Então para Daniel não tinha problema nenhum comer um pedaço de carne e tomar um copo de vinho, mas ele decidiu abrir mão daquilo para poder viver o que Deus tinha para a vida dele. Aí pastor Rogério, ele foi, pregou na igreja dele e me mandou depois uma mensagem, olha, fluiu, deu certo, foi uma benção. Passou uns 2 anos, eu convidei ele para vir pregar na igreja. Aí ele veio e ele disse assim, vou pregar uma mensagem poderosa hoje aqui na tua igreja, que eu nem me lembro quando que eu arrumei esse esboço. E ele pregou a mensagem que eu tinha dado para ele.
E aí os irmãos ficavam olhando ele falando, porque até os exemplos que eu tinha colocado no esboço, ele deu, exemplos do dia a dia da igreja e tal. Aí ele foi embora, os irmãos falaram: pastor, ele pregou aquela mensagem que o senhor já pregou. Eu falei: vamos ficar com o conselho de Pedro. Lembra quando Pedro pregou? E eles disseram: essa mensagem você está repetindo. O que Pedro disse? O que eu vos prego, não vos prego porque não sabeis, apenas para vos lembrar. A beleza disso aqui, irmãos, é que nós podemos pegar aqui a história de Daniel e pregar 21 semanas, o mesmo versículo, o mesmo texto, pastores auxiliares, pastor Rogério, a pastora, eu, e a palavra sempre vai se renovar. Isso aqui não é receita de bolo, isso aqui não é um livro. Eu tenho o meu livro, ó, depois adquira lá, ó. Eu ensino você a não viver na mediocridade, você viver uma vida acima da média. Mas depois que você lê, já dê para outro de presente. Tem um livro aqui, ó, da Elisete, Ainda é Tempo de Sonhar. Compre lá, nos abençoe. Você vai ler, depois já dê de presente. Agora aqui, ó, aqui não é livro qualquer, aqui é uma fonte inesgotável. É por isso que eu quero aconselhar você voltar a trazer a Bíblia. Eu sei que a Bíblia online, no celular, no iPad, no iPhone é bacana, mas aqui é muito melhor. Volte a carregar a Bíblia, volte a dar o seu testemunho de fé. Amém, gente? Ela é lâmpada para os seus pés, ela é luz para o seu caminho, e essa palavra se renova de forma poderosa. Vamos lá, Abacuque. Eu nunca preguei aqui sobre Abacuque, hoje eu quero falar com vocês. O livro de Abacuque, ele tem apenas 3 capítulos. E o livro de Abacuque, ele tem por tema central: o justo viverá pela fé. Essa palavra de Abacuque, o justo viverá pela fé, ela é mencionada depois pelo autor. O autor é desconhecido. Alguns vão dizer que foi Paulo, outros vão dizer que foi Apolo, outros vão dizer que pode ser o próprio Lucas, outros vão dizer que pelo menos uma parte do livro da carta aos Hebreus foi o Apolo que escreveu, foi o Barnabé que escreveu. E novamente o autor aos Hebreus vai repetir o que Abacuque disse: o justo viverá pela fé. Então vamos ler aqui uns 4, 5 versículos. Primeiro, Abacuque capítulo 1, versículo 2. Abacuque 1, versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei, pedindo ajuda? Algumas traduções: até quando, Senhor, clamarei eu, e o Senhor não me ouvirá? Até quando eu gritarei, nos ajude, violência, e tu não salvarás? Vamos ler Abacuque 2, versículo 2. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler ou possa ser lida até quem passa correndo. Capítulo 3 de Abacuque, versículo 2 também. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra no meio dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida, e na tua ira lembra-te da misericórdia. Vamos ler o versículo 17 do capítulo 3 para a gente encerrar aqui. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Como o pastor Rogério já orou, então vamos para a palavra. Eu quero a tua atenção. Durante essa mensagem, que vai levar aí uns 30 minutos, talvez um pouquinho mais, 40, eu vou ter momentos proféticos com vocês. Amém, gente? Momentos proféticos dentro desta visão de 21 semanas de batalha, de guerra, de intercessão, de oração, de clamor e assim por diante.
Abacuque, ele é contemporâneo de alguns homens que marcaram a história. Então vamos aqui lembrar de alguns. Sofonias é um deles. Leia depois, pegue um dia da semana, é um livro pequeno. Pegue aí, reserve uma hora do seu tempo e mergulhe no livro de Sofonias, que você vai perceber que tem muito a ver com muita coisa que eu vou falar aqui, e vai te ajudar, e vai te colocar num nível espiritual maior. Nós poderíamos, por exemplo, também pensar a vida de Oséias. Quer ver uma experiência de Oséias? Oséias, como profeta, ele é um tipo de Cristo. Ele pede para Deus uma esposa, lembra disso? E Deus manda ele até a praça. E quando ele chega na praça, vou usar esse termo aqui, as job da antiguidade estavam lá, as mulheres de programa, vendendo o corpo. E Deus disse assim: está vendo aquela moça lá? Eu quero que você se case com ela. Ela era uma prostituta, ela vendia o corpo. Oséias se casa com ela, tira ela daquele mundo, traz ela para o seu convívio. Só aqui para a gente entender um pouquinho onde eu quero chegar. O tempo passa, ele tem filhos com ela, e ela se perde, encontra um cafetão da vida, volta para a praça e vai se prostituir novamente. O Oséias vai diante de Deus e faz uma oração: Senhor, a mulher que o Senhor me deu, a mulher que o Senhor mandou eu me casar, por obediência eu fui fiel, e ela me traiu, e ela voltou lá para a praça, levar a mesma vida que ela levava. Vocês têm lembrança do que Deus falou para Oséias? Deus disse assim: está doendo, Oséias? Demais. Então fica tranquilo, porque a tua dor é a minha dor. Assim como Gomer voltou para a praça, está diante do mundo da prostituição, o povo que eu criei para a minha glória, o povo que eu amei, o povo que eu estabeleci uma aliança, eles também me traíram, e eles estão lá na praça adorando os seus deuses. Então a tua dor, Oséias, é a minha dor. O que você está sentindo é o que eu estou sentindo. Vamos fazer o seguinte: quer virar uma chave, quer dar a volta por cima? Quero. Então profetize e flua com a batida do meu coração. O tempo passa, Oséias está profetizando, e obviamente que ele vai pedir uma esposa, ele quer se casar de novo, ele também quer ser feliz na relação a dois, e Deus diz assim: vai lá para a praça novamente. E ele vai para a praça. Chegando lá na praça, bom, quem já passou uma vez por uma lutazinha e casar com uma prostituta, não custa nada casar pela segunda vez. Por obediência a Deus, eis-me aqui. E aí Deus diz assim: eu quero que você case com aquela que está lá no fundão. Obviamente que eu estou contextualizando para você entender. Eu fico imaginando o Oséias, irmãos, naquela praça querendo se casar novamente. E ele então olha, agora a idade chegou, o tempo passou, e ele diz assim: mas Deus, é a mesma, é a Gomer que o Senhor quer que eu me case novamente. Mas agora ela tem um cafetão, ela tem um dono, ela se prostitui, mas tem um pedágio. Olha o que Deus vai dizer para ele: case com ela, compre ela do cafetão, pague o que for preciso por ela, traga ela para perto. Vamos fazer um acordo? Perdoa Gomer, eu vou perdoar a humanidade. Vamos fazer um acordo? Se case com ela, vai doer, eu vou para a cruz. Era disso que Deus estava tratando com Oséias. Resgata Gomer, que eu vou resgatar Curitiba. Resgata Gomer, que eu vou resgatar a tua família. Resgata a tua mulher, que eu vou resgatar o Brasil. Ei, eu venho como profeta dizer para vocês: a história está se repetindo. A história que envolve Abacuque, a história que envolve Sofonias, a história que envolve Oséias, a história que envolve Jeremias, é uma história de exílio, de dor, de perseguição. Mas
mas houve um escape, houve um livramento. Deus nunca ficou devendo nada para ninguém, assim como Deus foi com Oséias, assim como Deus foi com Sofonias, assim como Deus foi com Jeremias, assim como Deus foi com Daniel, porque quando o exílio começou, esse garoto tinha no máximo entre 15 a 17 anos. Deus fará novamente uma grande obra. Ele começou, Ele é fiel para completar. O Brasil não é de um partido político, o Brasil não é de Nabucodonosor dos dias atuais, o Brasil é do Senhor Jesus. A igreja vai prevalecer. É impossível dar errado, mas vai doer, tem que doer, mas vai valer a pena. Vamos pensar um pouquinho Jeremias, capítulo 1 de Jeremias. O que você está vendo, Jeremias? Ele conta, vou encurtar aqui, sobre a visão que você teve. Eu tenho uma palavra para você. Diga: Senhor, eu velarei para cumpri-la. Deus não tarda, Deus não chega atrasado. Eu creio naquela música que fez sucesso de Nana Azevedo: a fila anda e chega a minha vez. Toca aí no teu irmão e fica Deus, e diga para ele: Deus não está atrasado, Deus não está demorando. Diga: Deus está trabalhando, Deus está lapidando, Deus está aperfeiçoando, Deus está santificando, Deus está renovando. Deus vai abrir porta que nunca foi aberta. A igreja vai viver o maior avivamento da história. Aviva o Brasil, Senhor, no meio dos anos. É profético, nós estamos entrando em junho. Faz de novo, Senhor. Capítulo 7 de Jeremias, versículo 16, Deus chama ele e diz assim: vamos bater um papo, vamos. Seguinte, para de orar. Mas Senhor, o Senhor mandou, agora está mandando eu parar? Tessalonicenses, o que Paulo vai dizer? Orai sem? Eu descobri que o não de Deus não é para nos matar, não é para nos reprovar. O não de Deus é para nos aprovar, é para nos preparar. E eu descobri que o não de um pai trata o nosso caráter. Observa quantos não que foram desrespeitados. O pastor disse não, o pai disse não, o patrão disse não, Deus disse não. E por um desrespeito com aquilo que Deus entendia que era o melhor para aquele momento, quanta consequência, quantas pessoas perderam a vida, porque a mãe ou o pai disse: não vai, agora não, segura um pouco, fica quietinho aí no teu canto. O que Deus vai dizer para Jeremias? Pode parar, não ore mais, eu não vou responder a tua oração. Eu fico imaginando a crise que esse homem entrou. Poxa, Deus mandou, agora Deus está desmandando, mas que rolo é esse? Não, não tem rolo. Deus sabe trabalhar, Deus entende o momento. O que Salomão na sua sabedoria vai dizer? Que há tempo para? Não está escrito todas as coisas no texto. Isso é uma força de expressão que acabou nos sobrecarregando. No texto não está escrito que há tempo para todas as coisas. Eu não tenho tempo para tudo. Não tenho tempo para tudo. O texto é clássico, ele diz assim: há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Não para todas as coisas. Eu descobri que eu não preciso estar em todos os lugares. Eu descobri que eu não preciso sentar em todas as mesas. Eu descobri que eu não preciso estar em todas as agendas. Eu descobri que eu não preciso ir em todos os aniversários. Eu descobri que eu não preciso estar em todos os cultos. Eu descobri que eu sou ser humano. Mas eu entendi e estou procurando descobrir cada dia mais aquilo que de fato é propósito. E nós temos um ponto de partida: família é propósito, trabalho é propósito, igreja é propósito. Deus, Ele é soberano e Ele se move em mim e me dá sabedoria para mim encontrar um tempo para cada propósito, para cada prioridade. Tira esse peso da sua vida. Eu ganhei um mapa e aí coloquei lá na parede, então todo lugar que eu ia eu riscava. Aí eu disse assim: eu ainda não fui no Acre, eu tenho que ir no Acre. Quase que eu pedi para o senhor arrumar uma agenda para mim lá no Acre. Eu falei: eu vou pagar minha passagem para ir no Acre. Aí o Espírito Santo falou assim comigo: você não tem que ir no Acre.
Você não precisa ir no Acre. Tem gente pregando no Acre. Tira da tua cabeça, que doideira é essa? Aí eu entendi que se Deus tem um propósito de um dia eu estar no Acre, é aquilo que o próprio Salomão disse, capítulo 1, versículo 5, 6. O vento vem, ninguém sabe de onde veio e nem para onde vai, assim são aqueles que são guiados pelo Espírito. É o que Jesus disse depois a Nicodemos. Então, se Deus tem um plano, o vento vai soprar. Então esse Deus que nos criou, Ele nos conhece, conhece o tempo, conhece cada geração, cada estação, cada nação, cada momento. Ele sabe como trabalhar, Ele sabe como potencializar. Ele fecha, Ele abre. Se Ele abre, ninguém fecha. Se Ele fecha, ninguém abre. Ele é Deus e Ele está no controle total de tudo. Ele sim, de todas as coisas, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onivedente, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Nós estamos aqui e Ele está lá onde está a sua família. Nós estaremos dormindo daqui a pouco e Ele estará trabalhando, porque Ele é fiel quando os homens são infiéis. Mas nós temos dificuldade de aceitar o não. Nós temos dificuldade de entender o tempo. Nós temos dificuldade de entender o momento. E Deus disse assim: não ores mais. Ele parou? Não. Ele continuou. Ele continuou orando. Porque tem momentos que Deus, Ele fala não para Ele te potencializar. Chega no capítulo 11 de Jeremias, versículo 14. Deus vai falar a mesma coisa. Não ores. Eu já te falei para você não orar. E é nesse contexto do não de Deus que o Jeremias vai entendendo que Deus não quer apenas abençoar o povo. Deus quer o povo para a sua glória. O Jeremias foi compreendendo que o interesse de Deus não era apenas dar o bom carro, a boa casa, a boa família. Era ter o povo na presença dEle. Então esse tempo de exílio, de luta, que envolve Abacuque, que é o texto que eu li com vocês, já vou chegar em Abacuque, é o trabalhar de um Deus que nos ama, que não negocia princípio, que não dá jeitinho brasileiro, que não quebra princípio, principalmente de autoridade. Um Deus zeloso, mas um Deus que tem sua forma de trabalhar. Um Deus que não vai entrar na nossa, um Deus que vai continuar na dele, porque Ele é santo, Ele é perfeito, e ninguém melhor do que Ele para nos conhecer por dentro e por fora. A ponto do salmista no Salmo 139 dizer que os nossos dias estão todos contados, nos mínimos detalhes. Vocês perceberam que é nos não de Deus, não, que o Jeremias vai pregar as maiores e melhores mensagens do livro de Jeremias? Deus está dizendo não, aí ele compreende o que é o não, e ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Porque o não de Deus é para nos trazer para um nível de unção. O não de Deus é para nos colocar num nível de santidade. O não de Deus é para nos trazer para pertinho dele. O não de Deus é para dizer: eu não quero apenas abençoar você nessa terra, eu quero passar a eternidade com você. Eu te criei para minha glória, te dar o melhor carro, a melhor casa, a melhor viagem internacional. Isso é fichinha, como diz o ditado. O que eu quero mesmo é o teu coração. O que eu quero mesmo é você de dentro para fora. O que eu quero mesmo é morar dentro de você. O que eu quero mesmo é te chamar de filho e ser chamado de pai. Ajuda o irmão aqui que está batendo palma, ajuda ele. Olha as mensagens dele: esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim.
Eu sei o pensamento que eu tenho acerca de vós. Não é um pensamento mau, é um bom pensamento, porque eu quero dar o fim que vocês esperam. Eu quero colocar vocês nos melhores dias da vida de vocês. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e poderosas, firmes que tu não sabes. Deus se revela a Jeremias. Agora olha que interessante, quando chega no capítulo 24, Deus diz assim: levanta a cabeça, Jeremias. Ele levanta. O que você viu? Eu vi 2 cestos de figos. E aí? Um é doce e o outro é amargo. O doce é bacana, dá para comer. O amargo ninguém merece. Deus disse assim: viste bem, porque agora chegou o tempo de eu dizer sim. E qual que é o sim? O sim é que eu estou tirando meu time de campo. Não preciso pesar a mão sobre ninguém, eu apenas tiro a mão. Lembra quando Jesus disse depois? Não diga que pediu pão e recebeu pedra, pediu peixe e recebeu serpente. Então Deus estava dizendo: estou tirando meu time de campo, vou assistir vocês de camarote, estou entregando tudo nas mãos de Nabucodonosor. Vamos trazer agora profeticamente, e eu aqui, eu corro esse risco e assumo responsabilidade bíblica, teológica e espiritual diante de Deus. A história se repetiu, nas últimas eleições, Deus disse não para a igreja, Deus disse não para o Brasil, apertou, mas chegou a hora de nós vermos neste país quem é quem serve, quem não serve, quem está afim, quem não está, quem é cestos de figos amargo, ou quem é doce como mel, quem vai prevalecer no meio do caos. Porque a gente canta assim, ó, que nem o Coliseu vai parar a igreja. O frio para, a chuva para, e a gente quer falar de Coliseu, irmão? Uma dor de cabeça para. Agora há pouco eu falei para um diácono ali, eu falei assim: acho que eu comi uma cueca virada e deu um mal-estar aqui. Ele falou: e essa cueca virada devia estar suja, cueca suja. Aí um diácono ali, poderoso, um dos líderes aqui, o abençoado está aqui, ó. Aí ele falou: não pastor, vamos fazer assim. Eu falei: não tem um sal de fruta? Ele: não mexe com sal de fruta não, precisa de um cravinho, né? Um cravinho. Ele falou: um cravinho e uma água vai resolver. Aí daqui a pouco chega alguém lá: tem um omeprazol aqui, uma água com gás. Aí o pastor Rogério já está na frente, né? Aí eu fico imaginando, se o diácono estava pensando no cravo, o pastor Rogério já tem o cravo na mesa dele. Aí ele falou: soldado, eu tenho um cravinho aqui, ó, mastiga que vai melhorar. Mastiguei o cravinho, tomei aquela água com gás, zerou. Agora quanta gente, irmãos, uma azia para tudo, uma dor de cabeça para tudo, um não para tudo. Quanta gente deixou de estar aqui na 10ª porque recebeu um não, mas vai ter que fazer o caminho de volta, porque quando Deus decide tratar alguém, não tem para onde correr. Ele usa pessoas que a gente nunca imagina para dizer não, não e não. E a geração de hoje está precisando encontrar um vô e uma avó que diga não, um pastor que diga não, um líder que diga não, um pai e uma mãe que diga não. Porque o Brasil é mal acostumado. O Brasil não foi treinado para receber não. Dá um não para você ver. Mas o não, ele tem o poder de nos colocar no prumo, de nos alinhar, de nos resgatar, de nos trazer de volta. Olha aí para o teu irmão e diga para ele: aceita que dói menos, meu irmão. Diga para ele, segura firme aí. Diga: ninguém vai se perder. Ah, com Jesus no barco vai tudo bem. Nem sempre vai tudo bem. Balança, entra água, vem luta. Mas eu tenho uma notícia: ele não afunda e ele chega no seu destino, porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. 70 anos nas mãos de Nabucodonosor. Fala a verdade, irmãos. Tem uns Nabucodonosor hoje no Brasil, tem ou não tem? E os caras se sentem com a caneta na mão, e os caras mandam, e os caras decidem, e os caras eles têm o poder da vida. Agora eles querem decidir a igreja, eles querem decidir o país, e eles se sentem os poderosos. E eu vejo Deus só dando corda.
E parece que Deus não está fazendo nada, que Ele é um velhinho gagá, que Ele não ama o Brasil, que Ele se esqueceu dessa terra. Eu não vou abrir mão das profecias que eu ouço desde 1993, quando eu me converti a Cristo, lá na primeira igreja com o pastor Silas, e eu comecei a rodar o Brasil jogando, e depois Deus me chamou para o ministério, e desde 93, nos meus 18 anos, eu ouvindo palavras: o Brasil é terra de avivamento, e vai chegar um momento que vai acontecer algo na nação, ela vai prosperar de uma forma nunca vista, e ela vai ser cheia de Deus como nunca foi, e ela vai espalhar fogo por este mundo afora. É por isso que nós já estamos terminando em mais um mandato do Nabucodonosor dos dias de hoje, e o Brasil não virou uma Venezuela. Sabe por quê? Porque no meio do exílio, os cestos de figos bons continua orando, continua jejuando, continua na conserva, cheio de Deus, porque Deus está olhando cada um de nós. Vai acontecer um grande milagre nesse país. Vai acontecer, irmãos, no nome de Jesus. E não oro para eles morrer, não oro para eles ficar doentes. Que Deus dê saúde para cada um deles, e que os olhos deles estejam muito bonitos, para que nos próximos 3, 4, 5, 10, 15 anos, os olhos dessa turma possam contemplar o que Deus vai fazer. Eu velo para cumprir com a minha palavra. Deixa eu entrar aqui na mensagem para mim caminhar para encerrar. Pensa comigo aqui. 70 anos de exílio. 25, 24, 25, Deus dá o sim e entrega eles para o exílio. Capítulo 37 de Jeremias diz assim, ó: Nabucodonosor nomeou um homem chamado Zedequias como rei de Judá, de Israel. Quer dizer, um opressor veio liderar. Aí diz assim o texto, ó: nem o povo, nem Zedequias queria saber de Deus. Todavia, na hora que apertava, eles faziam cartinhas e pedidos de orações e mandava para Jeremias. Jeremias foi preso naquela época por causa do evangelho. E talvez algumas coisas ainda tenham que acontecer no Brasil para realmente a gente acordar. Foi preso. Aí os pedidos entravam lá na prisão. E sabe o que estava escrito nos pedidos? Peça para Deus aliviar a carga. Leia depois essa história linda e magnífica. Deixa eu ser profeta na tua vida. Deus não quer só o teu pedido aqui dentro. Deus quer você mergulhado aqui dentro. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus não quer só resolver o teu problema. Deus quer ser o Deus da sua vida. Porque, irmãos, a história bíblica é marcada por homens que declararam que sem Deus não dá. Lembra de Moisés? Eu só dou o próximo passo. O Senhor pode mandar anjo que não acaba mais. Eu só vou se o Senhor for comigo. Lembra de Maria? Lucas 1,46. A minha alma engrandece o Senhor. O meu espírito se alegra nele, porque Ele é o meu Salvador. Lembra de Pedro? Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? As pessoas que marcaram a história são pessoas na conserva, apaixonados por Jesus. Não estou falando de fanatismo, não estou falando de religiosidade. Eu estou falando de um povo que ama Cristo, de um povo que não negocia, de um povo que não recua, de um povo que encara o pecado, de um povo que, se cair, ele sabe que Deus levanta, de um povo que, se ele pecar, ele sabe que ele pode se arrepender, porque o advogado dos advogados está lá em sua defesa. Um povo livre. Um povo livre. Nenhuma ideologia, nenhum sistema atual vai corromper os teus filhos e os teus netos. Porque os nossos filhos não vão ficar só com o nome aqui dentro, não. Eles vão ficar aqui dentro para a glória de Jesus. Eu fiquei vendo a Milena esses dias num vídeo, e eu falei, meu Deus do céu, Senhor, glória a Deus. É isso aí.
Esses dias a Lana falou: papai, Amanda só prega. Eu falei: você? Eu estou dançando, eu estou cantando, e eu vou ser uma pregadora também. Eu falei: é isso mesmo, é uma igreja geracional. Quem veio antes eu respeito, eu honro, e eu sou grato. Mas quem veio depois eu profetizo, e eu digo: esta geração vai viver um nível maior do que a nossa. A geração do momento agora é uma geração que recebeu muito pouco, e é uma geração que está entregando tudo. E dói para um pai saber que ele começou, não tinha nada, e ele pagou o preço. E agora, aquele que não tinha nada, mas que construiu tudo, vai entregar tudo. Meus irmãos, deixa eu falar algo para vocês. No nome de Jesus, nós não estamos criando os nossos filhos para a nossa glória, nós estamos criando eles para que manifestem o reino de Deus. Então entregue, não tenha medo, porque acontecerá. Talvez não estaremos mais aqui, mas na ressurreição dos mortos, no arrebatamento da igreja, nas bodas do Cordeiro, nós cantaremos com essas gerações: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. É o que o Salmo 37 diz: desceremos com ele e reinaremos novamente, porque ele é bom o tempo todo. Só queria o resultado, não queria uma vida com Deus. A história se repete, sim ou não, gente? Sim. Vamos para Abacuque. Falta agora o quê? Umas 5 páginas, e eu fecho um livro de aproximadamente 200 páginas, que eu estou escrevendo sobre tudo isso que eu preguei aqui hoje. Preste atenção. Nós lemos 4 momentos de Abacuque. O primeiro momento: até quando clamarei eu? O que está acontecendo com Abacuque? Preste atenção. Ele está no meio de tudo isso. O Daniel, se você ler Crônicas, o culto foi aviltado, o altar foi saqueado, Deus permitiu tudo isso. Crônicas dá ideia que alguns vão dizer até que foi a irmã dele, ele viu sendo estuprada, ele viu o caos acontecendo. Mudaram o nome de Daniel, tiraram a Torá dele, tiraram a liberdade dele, tiraram tudo, mas não conseguiram tirar Deus de dentro dele. É por isso que ele abria a janela, e no meio de toda a manifestação de um líder pagão e maldoso, ele orava 3 vezes ao dia. Tem um pastor quadrangular, não sei se o senhor sabe disso, vou mandar as fotos. Ele entregou a igreja, o auxiliar assumiu, e perguntaram: para onde você está indo? Estou indo para a Venezuela. Fazer o quê? Vou profetizar naquela terra. Você ficou maluco? Deus mandou eu profetizar lá. Aí ele chegou lá, depois de um mês recebeu uma carta do Maduro, e um líder entregando: você tem que sair daqui, você vai morrer. Ele mandou uma outra carta para o Maduro: o problema que você tem aí como presidente aqui da Venezuela, trata com o teu amigo lá, o Lula, porque eu não estou no nome dele nem no teu, eu vim aqui no nome do Senhor dos Exércitos. Então fique sabendo que se alguém tem que sair daqui, não sou Joe, é você que tem que sair. Saiu ou não saiu, gente? Saiu ou não saiu, gente? Vou mandar as fotografias para o senhor. No lugar mais pobre da Venezuela, esse pastor quadrangular batizou há meses atrás, no mesmo dia, 925 pessoas na água. Aonde abundou o pecado, superabundou a glória e a graça. Fique tranquilo, vai dar tudo certo, está dando tudo certo, não tem nada errado. Fugiu do meu controle, fugiu do controle da liderança, da eclésia, da estrutura, da denominação, mas não fugiu do controle do céu. O Abacuque, ele está assim, ó. Posso sentar aqui, reverendo? O Abacuque está assim, ó. Até quando? Até quando? Porque ele queria 2 coisas. Ele queria que Deus aliviasse para o povo, e que Deus fulminasse o Nabucodonosor. Então ele está bravo com Deus, porque ele não concorda com a forma que Deus está trabalhando. Vamos trazer para agora? Pensa comigo. Toda hora nós estamos querendo aliviar para alguém.
Toda hora. Antigamente, se usasse um tênis diferente para pregar, ficava 6 meses sem tomar ceia. Agora o cara vem até com a zorba aparecendo e está tudo normal. Eu não estou brincando não, gente. E toda hora nós estamos tentando arrumar algum versículo para validar e passar a mão na cabeça dessa geração que nós estamos inseridos agora. Toda hora é um vô, toda hora é um vô pagando uma pensão. É ou não é, gente? Toda hora tem alguém quebrando o galho. A igreja entrou no jogo. É por isso que Deus está dizendo: tem alguns lugares que continuam sendo farol. Você precisa acreditar, essa terça-feira aqui não é uma terça-feira para o Ecoville, não é uma terça-feira para Curitiba, não é uma terça-feira para Campo Comprido, não é uma terça-feira para você. Essa terça-feira aqui é uma terça-feira profética para o Brasil. É por isso que já passamos por pandemia, por tanta luta. A casa está cheia, vai transbordar, vai crescer, vai aumentar, porque Ele começou e Ele não desistirá, mas Ele está trabalhando. É por isso que você não pode abrir mão. É 21 semanas. É 21 semanas. Esses dias eu vi lá um líder aí pagão, um perseguidor da igreja, lá do Supremo. Ele fez um comentário e aí colocaram a foto dele. Entrou alguém embaixo e escreveu assim: queima ele, Jeová. O outro escreveu assim: mas não deixa nem a cinza. É o crente. Porque a gente quer ver os caras se ferrando para a gente dizer Deus é Deus. E Deus está dizendo: eu não preciso fazer nada disso. Porque na verdade, pensa comigo, Isaías o profeta disse que quando ele olha para a terra, ele usa a terra como estrado do pé. Imagina a terra aqui, nós aqui os viventes, ele está assim ó, olhando. Eu já comecei, eu vou terminar. Você acha que um Alexandre de Moraes tem vez com Deus? Descansa o teu coração, é só uma questão de tempo. Deus sabe como trabalhar, que Deus tenha misericórdia. O Lula, que Deus salve ele, porque se o cara na mentira consegue fazer isso, imagina na verdade do Evangelho. Levo ele para pregar na próxima ceia, aleluia. Agora eu sei que tem homem de Deus e tem outros que é só por Deus. E sei que tem coisas que mesmo a gente até desejando, não vai acontecer. Porque os caras decidiram entregar a alma para o diabo. Agora fica tranquilo, Deus sabe como tratar com Nabucodonosor, Deus sabe como cuidar do seu reino, e Deus sabe como terminar o que Ele começou. Fique tranquilo, igreja de Jesus. Fica tranquilo, Brasil. Essa terra é terra de ordem e progresso, sim. E eu estou trabalhando. É terra do pau-brasil, é terra do fogo, é terra do carvão, é terra da brasa, é terra do Espírito Santo, é terra de uma grande obra que nós vamos viver. Eu vou. Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Assim diz o Senhor: até a hora que vocês resolverem o que tem que resolver. Diga assim comigo: família resolvida, igreja resolvida, negócio resolvido, coração resolvido, casamento resolvido. Diga: família visionária, igreja visionária, nação visionária, empresa visionária. Diga: família avivada, empresa avivada, casamento avivado, igreja avivada. Diga: família madura, empresa madura. Olha para o teu irmão e diga: o mimimi não cabe mais em você. Resolva. É isso, Abacuque. Resolva o que tem que resolver. Sabe por quê, pastor Rogério? Porque quando Abacuque tomou a decisão de fluir em Deus, de resolver o que tinha que resolver, de mudar aquela oraçãozinha fraca, de parar de dizer até quando, e dizer vou profetizar, Deus falou: então pega a caneta, pega o papel, escreva a visão, porque até quem passar correndo vai enxergar e vai ler. Deus está chamando a igreja para escrever uma visão para esse tempo. Deus está chamando você para escrever uma visão para a tua casa, para a tua empresa, para o teu sonho e para os teus negócios. Pensa comigo, ele estava travado
Até quando? Até quando? Até quando? Até quando você se resolver. Resolva o teu nome, resolva a tua identidade, resolva. Um irmão chegou e falou para mim: ai pastor, acho que eu vou largar da mulher. Eu falei: por quê? Porque ela está trabalhando em três empregos, e eu estou fazendo uns cursos e estou cuidando do menino, mas agora eu coloquei o menino lá tempo integral. Eu falei: que curso, varão? Tua mulher está trabalhando em 3 empregos? Você botou o teu filho para ela pagar? E você está fazendo cursinho, cara? Mas eu falei: o marido tem que amar a mulher como? Ele falou: não sei. Eu falei: como Cristo amou a igreja. E como que Cristo amou a igreja? Sacrificou tudo por ela. Eu falei: então você vai ter que sacrificar. Deixa esse cursinho para outro dia. Vai ganhar pelo menos 3 contos. Vai pagar pelo menos o gás da tua casa. Vai pagar pelo menos a conta de água, meu irmão. Acorda, pelo amor de Deus. Onde nós vamos parar? Está invertendo tudo. Cadê os homens dessa geração? Cadê os cabra-macho dessa geração? Cadê os homens que vão se posicionar e vão dizer não? É por isso que tem feminista, porque tem homens que não assumem papel. Esse dia uma irmã falou assim: eu não quero saber de homem, pastor. Paguei meu condomínio, paguei meu carro, estou feliz da vida. Eu falei: a Lisete não pagou o condomínio, não pagou o carro dela, eu paguei tudo, ela está feliz da vida. Aí ela falou assim: então o que eu tenho que fazer? Você tem que encontrar um homem de Deus na tua vida, minha filha. Um homem que vale a pena. O que eu quero falar agora para a gente começar a encerrar aqui? Resolva a tua identidade, resolva o teu coração, resolva os teus negócios, resolva o teu casamento, resolva, organize. É disso que Deus está falando com Abacuque. Sabe por quê? Porque quando a gente resolve, a gente tem paz e lucidez para escrever um sonho. O livro que antecede Abacuque é Naum. Vocês viram um versículo de Naum? Loucura. Olha o que Naum escreveu: haverá um tempo que nas praças das cidades carros passarão em alta velocidade, parecerão fogos andando pela rua, relâmpagos pela rua. Para um, Deus fala que vai ter uma praça, vai ter um carro a todo vapor. Para outro, Deus fala: cria o primeiro outdoor da história. Aí o tempo que você fica lamentando, questionando, em crise, reclamando do passado, botando culpa nisso, naquilo, assuma o teu papel, a tua identidade, a tua vocação, o teu valor de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um jovem cheio do Espírito Santo, de um adolescente sonhador, que vai fazer a vida valer a pena. Tudo que veio antes de você deu tudo errado, é pingaiada, é maconha, é cocaína, é prostituição, é pulada de cerca. Acabou essa maldição na tua vida. Agora você é uma nova criatura. Em você será feito nova todas as coisas. Escreve uma visão, escreve um sonho. Sabe por que as 21 semanas sempre dá certo? Porque é uma visão que Deus deu para o Senhor. Sabe por que isso aqui eu vou fazer lá em Londrina? Porque é uma visão. Aonde tem uma visão tem uma palavra. Aonde tem uma palavra o povo não perece. É por isso que terça-feira que vem você vai estar aqui novamente, fluindo na visão, cantando na visão, trabalhando na visão, amando na visão. Uma visão muda tudo. Muda tudo. Quando tem um projeto, quando tem um futuro, quando tem uma palavra, é impossível dar errado. As lutas faz parte. Sabe por quê? Porque quando resolve o que tem que resolver, aí a gente tem uma cartilha, tem um manual, tem uma visão, tem um entendimento. Fica claro. Fica claro. Aí nessa visão, você muda a tua oração. Olha que interessante. Até quando? Até quando? Até a hora que você parar com essa oração ruim e mudar. Eu não sei se eu já contei aqui, eu fui numa vigília e uma irmã orando: Senhor, está chegando dezembro de novo. Quando ela falou está chegando dezembro, eu cheguei pertinho. Falei: deixa eu ouvir a oração dessa crente. Ela falou: está chegando dezembro de novo, Senhor. Tem que pagar 10º. E vem janeiro, fevereiro, tem material escolar, tem IPTU. E ela foi falando. Ela falou: ô Jesus, volta em novembro. Aí eu estava por trás dela ouvindo, disse assim:
Eis que eu te digo, minha serva. Ô pastor, eu não voltarei em novembro. A minha oração é outra. Já viu a oração do Pai? De Jesus? O que Jesus orou? Pai, não os tire do mundo, apenas os livra do mal. Jesus vai voltar e com certeza Ele virá. Mas antes dele vir, vai se cumprir tudo. Não vai ficar nenhuma unha no Egito. Tua família vai se converter. Vamos viver o maior avivamento. Esse Brasil é uma bênção. Maranata, a hora vem. Mas enquanto o Senhor não vem, eu vou encarar o IPTU, eu vou encarar as lutas, é o dólar, é o petróleo, é a dificuldade, é as enfermidades. Esse Deus continua fazendo, no nome de Jesus Cristo. Escreva a visão, meu irmão, não perca mais tempo. Fala do teu futuro, conta para Deus tudo que está no teu coração. Não abra mão do teu projeto de vida para 2026. Ainda dá tempo, que não aconteceu até agora, vai acontecer até o dia 31. E se não acontecer esse ano, vai acontecer ano que vem. Se não acontecer ano que vem, vai acontecer em 2030. Ele fará coisas maiores do que poderíamos imaginar. Uma igreja resolvida é uma igreja visionária. Uma igreja visionária é uma igreja avivada. Uma igreja cheia do Espírito Santo tem fruto e tem dom. Essa igreja é madura. Olha que interessante. O justo viverá pela fé. Aqui, até quando? Até quando? Até quando? Saí daqui, escrevi uma visão, me enchi de Deus, da sua glória, amadureci. Olha como a oração muda lá atrás. Até quando? Ai meu Deus do céu, por que Deus está fazendo isso? Agora mudou. Agora o cara é crente, agora o cara é um profeta, agora o cara é visionário, agora o cara é cheio de Deus, agora o cara não vem para a igreja só para resultado, ele vem porque ele ama a Deus. Agora mudou tudo. Por mais que o produto da oliveira minta, por mais que falte a vaca no curral, por mais que não aconteça como eu queria e não saia como eu planejei, todavia eu adorarei, exultarei o Deus da minha salvação. Vamos lá, Brasil, é hora de nós amadurecermos e aguentarmos firmes, porque nós viveremos tudo o que Ele prometeu. Se coloca em pé. Aleluia. Levante as mãos. Mãos levantadas é uma expressão de quem depende de Deus. Senhor, como é bom estar na Tua presença. Como é bom ouvir a Tua voz. Tudo aquilo que está mal resolvido dentro desta casa, tudo aquilo que está mal resolvido dentro desta empresa, tudo que está mal resolvido, Senhor, dentro deste coração, tudo que está mal resolvido, Senhor, nesse ministério, no ministério que cada um carrega, que recebeu como dom, como graça, como mordomia do Senhor, tudo que está mal resolvido dentro das igrejas evangélicas do Brasil, ah meu Deus, tudo que está bagunçado, tudo que está em desordem, eu te peço duas coisas hoje. Nos perdoe, nos limpa, nos renova, nos purifica. Meu Deus, como foi lindo os dias que esta igreja viveu com o apóstolo Denilson Fonseca, um amigo que o Senhor me deu. Como é lindo ver, meu Deus, ele transitando em palavra de conhecimento, revelação. Quantos mistérios, meu Pai, foram liberados nesta igreja. Obrigado pela vida do pastor Rodrigo Amorim, pela conferência que teve aqui esses dias. Judá Bertelli, um amigo, meu Pai, de 1995, quando eu o conheci, para muitos um louco, mas para quem procura uma intimidade, meu Deus, é louco de amor por Ti. Como foi lindo o derramamento, mas meu Pai, o pastor Rogério pegou a palavra nessa terça-feira, e uma das primeiras coisas que ele disse é que isso passou, e a vida continua.
E como é bom os mistérios. Como é bom, meu Deus, orar em línguas. Como é bom, palavras reveladas, prodígios, maravilhas. Me lembro agora daquela menina que tinha AIDS e que num batismo nas águas lá em Cambé ela foi curada, meu Pai. E hoje é missionária pregando o Evangelho, porque o Senhor é o Deus que cura. Quanto testemunho de portas abertas, gente que comprou carro, casa, meu Deus, melhorou, prosperou. Mas como muito bem disse o pastor desta igreja, hoje é um outro dia, e é dia de dizer: por mais que o produto da oliveira minta, todavia eu exultarei o Deus da minha salvação. Hoje é dia de dizer: eu estou numa palavra de conserva, eu estou na presença, eu estou inundado com o óleo do Espírito Santo. Hoje é dia de dizer: eu te amo e não te abandonarei por nada. Aconteça o que acontecer, eu continuarei te amando, te adorando, te exaltando de todo o meu coração. Espírito Santo, aviva o Brasil. Aviva o Brasil, Espírito Santo. Aviva essa nação, Espírito Santo. Aviva essa terra, meu Deus. O Senhor é fiel, o Senhor é fiel, meu Pai. Aleluia, igreja, olha aqui um pouquinho, por favor. Deixa Deus fazer como Ele quer. Meu Deus, no nome de Jesus, aviva essa nação. Meu Deus, Porto Alegre não é terra da macumba, Salvador não é terra da macumba. Meu Deus, a Bahia, o Rio Grande do Sul, Salvador, Porto Alegre é terra de avivamento, meu Pai. Levanta a tua igreja, levanta profetas. Meu Deus, Florianópolis, Joinville, toda Santa Catarina inundada pela tua glória. Meu Deus, lá em cima em Roraima, Boa Vista, lá em cima no Amapá, Macapá. Meu Deus, lá na Amazonas, todo Manaus. Meu Deus, aquele lugar não é terra de estrangeiro. Meu Deus, é terra do povo brasileiro, é terra de avivamento, é terra de prosperidade. Meu Deus, abençoa o Acre, Rio Branco, abençoa Rondônia, abençoa o pastor Tonzinho lá em Cuiabá, abençoa Porto Velho, abençoa o Mato Grosso, abençoa o MS Campo Grande, o pastor Denilson. Meu Deus, abençoa Belo Horizonte, toda BH, toda Minas Gerais. Meu Deus, abençoa Goiás, Goiânia. Senhor Jesus, tenha misericórdia, salva o Tocantins, toca a cidade de Palmas. Meu Deus, entra lá no Maranhão. O Maranhão não é terra de pobreza, é terra de riqueza. Toca São Luís, meu Pai, aviva a tua obra. Vai lá em Fernando de Noronha, dá ordem aos teus anjos, meu Pai. Não é uma oração que exige, é uma oração que determina que Satanás pegue a mala, a bagagem e bata em retirada. Mas é a oração de um filho que intercede com gemido inexprimíveis do Espírito Santo, e que te ama e ama esta nação. Meu Deus, toca o Ceará, Fortaleza, abençoa o Piauí, Teresina, abençoa Natal, Rio Grande do Norte. Meu Deus, abençoa o Pernambuco, Recife, abençoa Paraíba, João Pessoa, Maceió, Alagoas. Meu Deus, no nome de Jesus, abençoa Aracaju, Sergipe, Maceió, Alagoas. Abençoa o Espírito Santo. É vitória, é vitória, é vitória, é vitória sobre o Brasil. Meu Deus, abençoa o Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro não é terra do carnaval, é terra do Evangelho. Meu Deus, toca São Paulo, aviva o estado de São Paulo, meu Pai. Abençoa o nosso Paraná, Curitiba, meu Pai, a República de Curitiba, meu Deus. Há uma promessa para esta cidade, meu Pai. Abençoa Londrina, abençoa São Jerônimo da Serra, abençoa Guarapuava, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, Cascavel, Maringá. Abençoa o interior, abençoa Tamarana, abençoa Barro Preto, abençoa Paranaguá. Aviva esse estado, meu Deus. Entra com teu poder no Distrito Federal, é lá no Senado, é lá na Câmara, meu Deus, no nome de Jesus, é lá no Supremo. Entra no hospital, cura o pastor Roberto por completo, toca
toca a saúde dos pastores, revigora os pastores, levanta os altares, meu Deus, em autoridade. Abençoamos o pastor Mário, o pastor Marcos, abençoamos os nossos missionários, o pastor Gilson, o pastor Itamar, abençoamos a tua igreja em todo o estado, a tua igreja em todo o Brasil, cada rua de Curitiba, cada condomínio, o prédio, o apartamento, a chácara, o sítio, manifesta a tua glória, meu Pai. Ah, meu irmão, se você entendesse que não é só a tua necessidade, se você entendesse que não é apenas vir aqui para receber uma bênção e trocar de carro, entenda definitivamente, amadureça definitivamente e se aliste neste exército, que é o exército do grande general. Josué fez proeza, Jesus fez proeza, e hoje a igreja é levantada para tocar esta nação. Quem ama o Brasil, quem crê no maior avivamento desta nação, dá um glória, mistura com aleluia e bata palmas para Jesus. Cuida da tua igreja, meu Pai. Ninguém vai se perder, meu Deus. Continuaremos na conserva, continuaremos na palavra, continuaremos com a nossa vida e o nosso coração na tua presença. Fala um pouquinho de línguas estranhas aí, dá liberdade. Batiza com fogo, batiza com poder, batiza com glória. Toma as ruas do Brasil, as ruas de Curitiba. Aviva a tua obra, meu Pai. Nos dê uma visão, um entendimento para esses dias, meu Deus, e que possamos amadurecer. Maturidade para os pastores, maturidade para os pais, maturidade para as igrejas. Nos livra do mimimi, nos livra da murmuração, nos livra da reclamação, nos livra da procrastinação. Seja cheio de Deus, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da glória, seja inundado pelo fogo de Deus. Senhor, que durante a noite tenhamos sonhos proféticos, durante a noite possamos ver os céus se abrindo. Talvez alguém aqui nunca leu Bíblia e veio aqui hoje e não entendeu muita coisa, mas ele vai experimentar tudo que ele recebeu e tudo que eu preguei aqui hoje. Pega ele, Senhor, pega ela, manifesta a tua glória, não deixa ninguém se perder. Cuide de cada um dos teus filhos, e que tenhamos, meu Pai, graça e autoridade e resiliência para aguentar essa pressão. Não vamos desistir do Brasil, vamos continuar acreditando, e continuaremos no meio das lágrimas, das crises, comendo o melhor desta terra, prosperando, abrindo obra, enviando missionários e batizando pessoas nas águas. Se você crê, bata palmas para Jesus. Aleluia. Você acabou de participar de mais uma edição do seu programa Comprometidos com a Palavra. Querendo Deus, a gente volta. Agora, um grande abraço do pastor Rogério Amorim, um bom dia mesmo e viva Cristo!